Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana e eu vou entrar numa missão complicadíssima aqui. Vou fazer um top 10 das minhas músicas prediletas do genial maluco beleza Raul Seixas. Se você curte esse tipo de conteúdo, de quadros sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E galera, queria convidar todo mundo para conhecer meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Esse mês de agosto a gente tem um monte de debates legais, muitos debates legais. A gente vai falar sobre os 50 anos do Zuma, o disco clássico do Neil Young. Vamos ter um debate sobre clássicos do cinema italiano. Tive um debate há poucos dias com o produtor do primeiro LP da Legião Urbana. Então, por R$ 20 por mês você tem acesso a todos esses debates, pode participar de cursos e workshops e também receber 3 textos inéditos por semana que eu faço só para o site. Bom, galera, há alguns dias foi aí o aniversário de 80 anos do nosso amado Raul Seixas. Eu fiz um vídeo sobre o Raul, foi super bem, um monte de gente viu, comentou. E eu decidi escolher aqui minhas 10 músicas prediletas do Raul. Claro que se me perguntarem amanhã sobre as 10, algumas dessas vão mudar, mas hoje as minhas 10 músicas prediletas do Raul são as seguintes, em ordem cronológica, tá? Não consegui fazer nenhuma ordem de preferência, porque eu não tenho minha música predileta do Raul. Eu acho que ele tem tanta música genial que eu preferi fazer uma lista de 10 por ordem cronológica, tá? Então a gente vai lá, vamos começar aí no primeiro LP solo do Raul, no primeiro disco que ele fez como artista solo. Ele já tinha gravado Sessão das 10, tinha gravado Raulzito e os Panteras, mas o Krieg Rabandolo de 73 tem uma música que é uma música só do Raul, que é um marco, que é Ouro de Tolo, né? É uma música, assim, é um raio-x daquela sociedade brasileira careta, de classe média, na época da ditadura militar, né, falando ali daqueles sonhos efêmeros, né, aqueles sonhos inúteis, né, de ter um Corcel 73, de ter uma caderneta de poupança, né, de ter um apartamento. É uma música uma música que tem mais de 50 anos, né, ela fala de coisas tão atuais, né, dessa necessidade de você se desprender desse materialismo, né? Uma música antimaterialista. A gente está falando de 73, galera, auge da ditadura militar, e o Raul estava falando sobre isso. Eu acho essa música absolutamente genial. Fora que tem um dos versos mais bonitos da música brasileira: eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Que coisa linda, né? Nesse mesmo LP, o Raul fez outra música sobre um tema muito importante, que é o tema das verdades absolutas, né, que é Metamorfose Ambulante. Assim, tudo bem, é um clichê, a música é super conhecida e tal, mas essa letra é genial demais, né? É uma coisa incrível. O cara que está falando, que está se revelando uma pessoa que não tem mais convicções, que ele não quer ter mais convicções. Ele quer poder mudar de ideia a cada minuto. Ele quer poder falar hoje o que ele não dizia ontem e trocar de novo amanhã. É uma coisa tão diferente do que está rolando hoje, né? Hoje todo mundo é cheio de verdades absolutas, né? Você vai na internet, todo mundo sabe tudo, né? Você não pode mudar de opinião. Você tem que ter uma opinião para cá ou para lá, de qualquer maneira. Você não pode estar no meio, você não pode ser uma coisa um dia e outra no outro. E em 73 o Raul Seixas estava falando que tudo era permitido, que você podia sim mudar. E o próprio nome já é genial, né? Metamorfose ambulante, quer dizer, você anda e muda, né? Você muda conforme o tempo passa. Você tem todo o direito de ser uma pessoa diferente, de ter ideias diferentes. Eu acho essa música inacreditável. Do disco seguinte do Raul, que é o Guita, o disco de 74, eu tenho algumas músicas que são muito marcantes para mim. A primeira é As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Quando eu ouvi esse disco pela primeira vez, eu era criança, e o Raul tinha uma coisa muito lúdica, né? A imagem dele, aquela imagem daquela barba, com aquele... Conheci o Raul também no Plunkt Plact Zoom já, né, nos anos 80 e tal. Ele tinha um impacto visual muito forte, né? Bom, o Guita não foi o primeiro disco que eu ouvi do Raul. O Guita é de 74, eu tinha 6 anos de idade, eu fui ouvir esse disco bem depois, né?
mas só de ter uma faixa chamada As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor era tão diferente do que tinha em outros discos, né? Era uma coisa tão lúdica, tão aludia a quadrinhos, aludia a cinema de aventura e tal, e era fascinante. E depois que eu ouvi a letra já mais velho e tal, aí você se encanta com os versos, né? Eu já passei por todas as religiões, filosofias, políticas e lutas. Aos 11 anos de idade, eu já desconfiava da verdade absoluta. É demais, né? É um tema semelhante ao do Metamorfose Ambulante, né? De um ano antes, né? Mas que música maravilhosa. As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, uma das minhas prediletas do Raul. E a outra desse disco, que eu acho que se eu tivesse que escolher... alguém realmente me forçasse, falasse, cara, qual é a sua música predileta do Raul? Essa seria uma delas, que é SOS. SOS é uma música lindíssima, né? Uma música triste pra caramba. O Raul tá preso num apartamento, começa com Hoje é Domingo, Missa e Praia, Céu de Anil, tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Zil. É maravilhosa, né? Uma música cinematográfica, né? Uma música que você vê o personagem, né? Seja o Raul ou você próprio naquele local, né? Esperando um disco voador, esperando um homem do espaço, né? Um disco, uma música tão lúdica, tão sonhadora. Eu acho essa música assim impressionante. Quando o Raul canta e das janelas desses quartos de pensão, eu como vetor tranquilo tento uma transmutação. Que coisa triste, né? Linda e triste e plangente e emocionante, né? Só o Raul mesmo para fazer uma música dessas. Bom, em 75 o Raul lança um disco que para mim é muito subestimado. Era o disco favorito do Raul, segundo os amigos dele, e é também o meu disco predileto do Raul, que é o Novo É né? Um disco muito marcado pela filosofia de Telemann, que era a filosofia doutrina do Aleister Crowley, né? Aquele ocultista inglês. Mas esse disco, ele apesar de ter músicas lindíssimas, ele não foi bem de vendas, mas tem pelo menos duas músicas que eu acho que estão ali no cânone do Raul Seixas, né? A primeira é A Maçã. A Maçã é uma coisa assim... que balada incrível, né? A Maçã, né? Um teclado, uma coisa meio psicodélica. A voz do Raul tá quase quebrando, né? No meio da música, de tanta emoção. Eu simplesmente amo essa música. E a outra música que está entre as minhas prediletas do Raul, que é desse LP, é Tu És um MDC da Minha Vida. É uma música mais engraçada, muito divertida, que claramente o Raul faz meio como uma homenagem ali àquela galera da chamada música brega, né? O Daí José, Diana e tal. E é uma música tipo um bolero meio rock and roll, tem uma letra que só o Raul conseguiria fazer, né? Mistura Pink Floyd com Casas da Banha, com Pepsi Cola, com Shakespeare. Quer dizer, o cara, assim, que letrista, né? O Raul e o Paulo Coelho, né? Os parceiros deles nessas músicas, em várias dessas músicas. A sétima música, em ordem cronológica, lembrando, tá, galera? Do meu top 10 do Raul, é uma música do LP há 10 mil anos atrás, de 76, chama Meu Amigo Pedro, né? A música é sobre, na teoria, um amigo dele, mas em entrevistas depois o irmão do Raul, Plínio, diz que essa música é sobre ele, né, sobre a relação dele com o Raul. E é uma música lindíssima sobre a dificuldade de relacionamento de irmãos ou amigos e tal, que são diferentes, né, que têm ideias diferentes sobre o mundo. Então o Raul está sempre confrontando ele, um maluco, meio vagabundo, né, que é músico, que é artista e tal, com uma outra pessoa, que é esse amigo dele, o Pedro, que é careta, que trabalha de terno, né, que faz sempre as mesmas coisas e tal. E ele contrapõe as imagens dessas duas figuras de uma maneira muito bonita, assim, né? Porque quando começa a música, você acha, ou pode ter a impressão de que ele está criticando a outra pessoa, né? Que ele está falando que o modo de vida dele é melhor. Mas aí no meio você percebe que não, que ele tem um carinho por aquela pessoa, né? Seja o Plínio, o irmão dele, ou algum amigo careta dele. Mas ele fala, cada um de nós é um universo, onde você vai eu também vou. É lindíssimo, né? Eu acho que assim é uma música que talvez... eu não me lembro de uma música que fale tanto sobre o amor e a necessidade de conexão entre irmãos, né? Muito, muito bonita essa música. Eu fico emocionado toda vez que eu ouço. E do mesmo LP tem uma faixa que é uma das músicas mais políticas do Raul, que é Eu Também Vou Reclamar. Essa música é absolutamente genial. Ele
Primeiro, assim, a maneira como o Raul espreme as letras, né? Como ele consegue fazer caber palavras longas ali onde não pode, ninguém mais conseguiria botar, é sensacional. E a maneira simples, clara, como ele fala de assuntos complexos, né? Quando ele fala dois problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer, isso é uma coisa absolutamente genial. Né? O Raul tinha essa capacidade de falar de coisas muito profundas, de temas muito profundos, de uma maneira muito direta, muito simples, que todo mundo entendia. Então é isso, você tem dois problemas. Você tem que pagar a prestação, mas você está pensando sobre a verdade do universo. Né? Ele está sempre viajando de um lado e jogando a gente para o chão em outra. Eu acho essa música uma coisa de louco, assim. Minha nona música predileta do Raul é uma colaboração, digamos, temporã dele com o Paulo Coelho. Né? O Raul e o Paulo fazem 4 discos juntos, né? Eles fazem o Krieg Rabandolo, 73, o Guita, de 74, o Novo é On, de 75 e o Há 10 Mil Anos Atrás, de 76. Depois o Raul, e eles meio que rompem ali, o Raul faz discos com outros parceiros, faz muitas músicas com o Cláudio Roberto e tal, mas em 78 o Raul lança um disco chamado Mata Virgem, que é um disco que eu adoro, pouca gente fala desse disco, e tem algumas músicas em parceria com Paulo Coelho, e uma das mais lindas é As Profecias, né? Que é um chachado, é uma música tão louca, assim, porque ela começa como uma balada de piano, né? E depois ela cai num chachado bem malemolente, uma coisa meio, sabe, de forró nordestino sensacional, que fala de apocalipse, fala de filósofos, fala de sábios. Eu simplesmente amo essa música, As Profecias, do LP Mata Virgem. E minha última música do meu top 10 do Raul é uma música de 1980 do LP Abre-te Sésamo, que é basicamente uma música punk do Raul Seixas, que é Aluga-se. Né? Eu acho essa música uma coisa assim, um dos melhores rocks já gravados no Brasil, né? Com uma letra super irônica sobre essa humilhação brasileira ante as grandes potências, né? Tipo, ele está falando dos gringos que vêm e se aproveitam do Brasil e tal. Poderia soar como uma coisa panfletária, uma coisa meio ridícula, uma coisa meio velha e tal, mas não. Ele é tão engraçado, ela é tão irônica, né? E o Raul tinha essa ironia assim, na poesia dele, e eu acho essa música muito emocionante. Né? Então é do LP Abre-te Sésamo, de 1980, é minha 10ª música do top 10 de Raul Seixas. Galera, eu queria fazer um convite para vocês conhecerem o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 3 textos inéditos por semana, faço debates, cursos, workshops. Por R$20 por mês você tem um monte de benefícios. Você pode usufruir do acervo completo do site, que tem quase 700 textos e mais de 80 cursos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Acho que você vai gostar bastante.